noite, amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de vencer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos de fé, estamos de pé, aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de vencer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja,
Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de vencer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de vencer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh!
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos declarar com toda a nossa força, porque Ele vive. Eu posso porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência na adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar
o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu é de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu. Oh, te exaltamos. Levanta a sua voz. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Declare que você exalta Ele nessa noite. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Por isso estamos aqui nessa noite. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a
glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Te adoramos, Jesus. Digno de louvor. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Que noite memorável. Obrigado, Pai, porque tua presença é real nessa noite. Nós não estamos aqui, Senhor, por causa de uma religião. Nós não estamos aqui, Pai, por causa de compromisso social. Nós estamos aqui, sobretudo, para cultuarmos o teu nome nessa noite. Obrigado porque tua presença se faz real nesse lugar. Obrigado porque nós fomos e estamos sendo visitados de maneira extraordinária pelo Senhor. Recebe, Senhor, nossa adoração nessa noite, como um aroma suave nas tuas narinas, em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, diz o seguinte: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Irmãos, esse culto é um dos cultos mais importantes de qualquer igreja. É o culto que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. A ceia nada mais é do que um mandamento. A Bíblia fala, Paulo fala no capítulo 11 de 1 Coríntios, que fala que nós temos que fazer isso em memória, em recordação do sacrifício de Jesus. E é interessante que o Lucas fala aqui também que nós temos que fazer isso em memória. Quer dizer, a gente não pode esquecer de que há mais de 2000 anos atrás Jesus morreu por nós, para que a gente pudesse estar aqui hoje como família. Tantas pessoas aqui nesse culto agora, cultuando o nosso Senhor e Salvador. Agora, ele também fala aqui no versículo 20, que nós lemos agora, que a partir da morte de Cristo, não precisa mais morrer nenhum tipo de animal. O Velho Testamento era a primeira aliança, era a aliança antiga. Lá era muito comum que quando alguém pecava, pelo menos uma vez por ano, tinha que matar um animal, talvez uma pomba para quem era pobre, para quem tinha condições melhores, matava-se um carneiro, então um novilho, para derramar aquele sangue daquele animal, e aquele sangue justificava, purificava aquele pecador. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele foi esse cordeiro, ele morreu de uma vez por
toda. A nova aliança, mais do que 2000 anos atrás, não se precisa matar mais nenhum animal para poder ser redimido dos pecados. O que precisa, Watson? Simplesmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nessa noite nós podemos em memória, em lembrança, em reconhecimento, nós podemos cear nessa noite. A ceia, ela tem alguns princípios importantes. Primeiro, é um mandamento. Segundo, exatamente nós temos o que agora? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E também, terceiro momento, é uma simbologia de que nós vencemos o pecado. Então, você que está aqui nessa noite, você está lutando contra o pecado, você já venceu pela fé em nome de Jesus, amém, queridos? E também, uma vez que você vence o pecado, você venceu o mal, venceu o demônio que perturbava a sua vida. Então, quem pode cear nessa noite? Você que é nascido de novo. A gente orienta que crianças pequenas não devem cear, porque elas talvez não entendam a importância desse momento. Mas você que já recebeu Jesus, você pode nessa noite pegar o seu cálice. Eu quero pegar aqui com o Fábio, por favor, Fábio. Você pode pegar o seu cálice e nós vamos estar adorando o Senhor. Depois a gente vai cear daqui a pouquinho em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu querido. Saltamos, te exaltamos. Vai exaltando a Ele nessa noite. Te exaltamos. Vai entregando a sua adoração a Ele. Não se canse de adorá-lo nessa noite. Ó Senhor. Aleluia, obrigado. Exalte a Ele. Te exaltamos. Aleluia, aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Você pode pegar o pão agora aí, que isso aqui simboliza o corpo de Jesus, que foi moído por todos nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos nessa noite o teu corpo. Nós vamos nos alimentar dele agora. Nós vamos receber forças espirituais para vencer o pecado, para ser curado emocionalmente, para ser curado no corpo físico. Nós vamos receber forças, Pai, para poder te buscar com intensidade, para exercer o ministério com unção e com graça. Em nome de Jesus. Você pode participar do corpo de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode pegar o cálice também, como nós vimos no texto de Lucas 22, versículo 19 e 20, que o cálice simboliza o sangue de Jesus. Eu sempre costumo falar na Santa Ceia, é que a Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a morrer, o soldado romano perfurou o seu corpo, e a Bíblia diz que saiu sangue e água. O que isso quer dizer? Ele derramou exatamente todo o sangue dele. Dizem que um ser humano tem entre 5 a 6 litros de sangue, a média. Se assim for verdade, ele derramou talvez 5 ou 6 litros de sangue. Para que eu ouço isso? Para que eu não pudesse derramar o meu sangue, para que eu pudesse receber dele cura, perdão, comunhão, unção, graça, para poder ter uma caminhada espiritual vitoriosa em nome de Jesus. Você pode nessa noite levantar o seu cálice. Pai, aqui está o teu sangue, Senhor. Nós recebemos esse sangue com fé, que ao nós bebermos desse sangue, nós vamos estar sendo muito mais intencionais na fé cristã, muito mais cheios da unção, da graça, do poder de Deus, da intrepidez do Espírito Santo, para que possamos falar do teu amor com graça, com unção. Que esse sangue possa purificar a alma desse irmão, dessa irmã que está aqui nessa noite, que possa perdoar o pecado de cada um de nós, que possamos ser redimidos com o teu sangue nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Você pode tomar do sangue de Jesus.
Você pode continuar adorando a Ele. Aleluia. Tu és adorado, Senhor. Eu sou livre. O pecado não te oprime mais. Eu sou Levante a sua voz e declare isso com fé nessa noite. Nada além do sangue. É só o sangue dele. Nada além pelo do sangue dele. de Jesus. Receba isso com fé, com sangue, com graça. Eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Eu sou livre. Tome posse da sua liberdade em Cristo. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga assim: Espírito Santo. Diga com fé assim: Espírito Santo, obrigado, porque o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário, por mim, pelo meu irmão, pela minha família, por João Pessoa e pela Paraíba. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de convidar vocês para acompanhar comigo no livro de 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13, tá? Vai aparecer no telão, acompanhe, para quem não trouxe Bíblia. Diz o seguinte: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram pedindo que viesse falar com Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e aonde ele está? Ou está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a casa de
e a casa dele, e toda a casa dele, eu darei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. Assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco. Eu sei que o Senhor já começou a falar desde o início da adoração, porque o Senhor está aqui, Espírito Santo. E o Senhor é o pastor principal dessa igreja. O Senhor tem liberdade de falar individualmente, que somente o Senhor conhece cada um de nós. Sua palavra diz que o Senhor sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos. E diz também que antes da palavra chegar em nossas bocas, o Senhor já sabe, já conhece. Por isso tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Que história maravilhosa, né, gente? É uma história de superação. Quantos de nós já passamos por essas situações de superação? Aqui o tema dessa mensagem é: o rei se importa com você. Muitas vezes nós passamos por momentos que sentimos assim solidão, ou às vezes a gente pode pensar: ninguém se importa comigo. Às vezes pode vir sentimento de solidão ou achar que ninguém se importa comigo. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos andar baseado em sentimentos, porque sentimentos não é real. E nunca devemos baixar nossa cabeça, pois saiba que o Senhor, Ele nunca nos deixará, e Ele se importa com você. Olha, aqui foi tempo, nós vimos essa história, foi um acontecimento, uma aliança que Davi ele fez com Jonatas, e fez com Jonatas, que era filho de Saul. Aqui nessa história eu quero falar que Davi tipifica hoje o nosso rei Jesus. Ele tipifica o rei Jesus. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Mefibosete. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre essa pessoa? Amém. Amém. Então, Mefibosete, querido, significa vergonha destruidora. Olha o significado. Em visão profética, quer dizer, é o exterminador da vergonha. Mas quando o rei mandou chamar Mefibosete, ele determina o fim da vergonha. Amém. Ele determina, porque o rei se importou com ele. Então, quem era Mefibosete? Nós lemos aqui que Mefibosete, ele era filho de Jonatas. E Jonatas era filho do rei Saul. E o rei Saul era rei de Israel. Então, ele ficou órfão aos 5 anos de idade. Nós não vamos estar lendo os textos, mas você quiser, você pode anotar e fazer como os irmãos de Bereia, né? Os irmãos de Bereia, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles ouviam a palavra de Deus, eles anotavam e iam confirmar se realmente era verdade. Então fiquem à vontade para fazer as anotações. Segundo Samuel 4:4 mostra que ele ficou órfão. Quando a babá dele soube que eles tinham perdido a guerra e que tinham matado tanto o rei Saul como o pai de Mefibosete, que era Jonatas, lembrando que Jonatas era filho do rei Saul, ela ficou tão assustada
frustrada, ela saiu correndo com Mefibosete e derrubou ele. E ele ficou aleijado dos 2 pés. Que tristeza, é 5 anos, é a idade do meu netinho. Então ele ficou órfão de pai e mãe, ele ficou sem nenhum parente. Ele era aleijado de ambos os pés, como já falei. Então, queridos, ele era candidato. Todo filho do rei, ele é candidato quando o rei morre ou parar de governar, o filho ou um descendente, ele passava a reinar no seu lugar. Ele era candidato a ser o próximo rei de Israel, mas infelizmente foi distorcido essa possibilidade. Então ele foi levado, daí ele foi levado para onde? Não tinha mais nenhum parente. Ele foi levado, nós vimos aqui, para Lodebar. Então, 2 Samuel 9,4, nós lemos aqui. E eu quero dizer para você, em Deuteronômio capítulo 30, versículo de 15 a 19, lá mostra a decisão dos pais. A decisão dos pais edifica ou destrói a sua geração. A Bíblia diz lá, quando Deus mandou o povo de Israel escolher, ele falou: hoje eu ponho diante de você o caminho da bênção e o da maldição. Escolhe hoje. Deus não quer que ninguém siga ele forçado. Nós temos escolhas. Agora, gente, escute, a sua escolha vai ser como abrir uma porta para a bênção ou para a maldição para a sua geração. No versículo 19 aqui de Deuteronômio, ele está falando: mas eu te digo, ele mostrou 2 caminhos, mas eu te digo, escolha a bênção, o caminho da bênção, para que viva bem você e a sua descendência. Então essa decisão do rei Saul, de não obedecer, largar os caminhos do Senhor, foi trazendo maldição para Israel e também para a sua descendência, aonde Mefibosete, ele sofreu, onde seu filho também foi morto, Jonatas, na guerra. Então, queridos, daí ele foi morar em Lodebar, onde era para ser príncipe, foi para Lodebar. Lodebar significa um lugar de esquecimento. Lodebar é um lugar onde era levado os coxos. Você está vendo as imagens? Era assim. Era um lugar de pobreza. É um lugar que era levado os coxos. Era um lugar onde era levado os cegos. Era um lugar onde as pessoas eram levadas com vários tipos de doenças. Era para Lodebar. Era um lugar de total pobreza. Era um lugar de misérias e de sofrimentos. É um lugar também de isolamento. E por que não dizer uma depressão? Aquela parte que às vezes a pessoa quer ficar sozinha. Você tem passado por essa situação, você não quer nem ouvir nenhum pio, você acha bom ficar num quarto fechado. Então, isso pode ser algo que esteja acontecendo com alguém aqui. Lodebar. Deus quer dizer para você que o rei se importa com você, tá? Aqui também, Lodebar é um lugar de infelicidade. Lá não tem como uma pessoa ser feliz. Só olha para um lado, só vê miséria. Quem é que vai ficar feliz? É um lugar de esquecimento. Aquele menino chegou ali com 5 anos de idade. Quer dizer, aonde aconteceu tudo isso, não tinha um parente que foi levado para lá. E ele perdeu tudo. Aquele garoto, todos os seus direitos de herança, perdeu tudo. Ficou sem teto e sem chão, que é o tema do meu livro. Nós escrevemos um livro, eu e meu filho, o Watson, que o tema é Sem Teto e Sem Chão, que é um pouquinho da minha história, tá? Que eu passei essa situação de perdas também, mas superamos, porque o rei se importou com nós. Também ele ficou sem nenhum parente, como eu falei. Triste, né?
a vida desse garoto. E por que ficou na Bíblia? Para nos ajudar, gente, porque isso identifica com muitas pessoas. Essa história se identifica demais com muitas pessoas. Então, como Mefibosete se via, ou como ele se sentia. Nós vimos aqui quando o rei perguntou por aquilo. Eu creio que um dia ou uma noite o rei não conseguiu dormir. O rei Davi. Eu acredito que o rei não conseguia dormir. E ficou pensando e lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Eles eram muito amigos. A Bíblia diz que o rei Davi era muito amigo de Jonatas, filho de Saul. E o rei Saul perseguia Davi, porque ele sabia que ele era o próximo rei de Israel. E ele perseguiu para matá-lo, para destruí-lo. Mas o Jonatas tinha aliança com Davi. Então e aí quando ele passou aquela noite perturbado, acredito eu, ele mandou chamar Ziba. Ele falou assim, sim, ele mandou chamar, tem alguém aqui que conhece algum descendente do rei Saul? Aí disseram, existe Ziba, um dos servos, então mande chamar. E foram chamar Ziba. Ziba era um servo do rei Saul. E aí ele perguntou, você pode dizer se existe alguém do rei Saul, para que eu use de bondade para com ele e sua descendência? Porque ele lembrou da aliança. E aí a Bíblia diz que ele diz, existe Mefibosete. Existe Mefibosete. Então, queridos, Deus não esquece de nós, que é o nosso rei. Jesus é o nosso rei, ele não esquece de nós. Aqui, nesse momento, o rei mandou chamá-lo. Mandou buscar Mefibosete. Quando Mefibosete volta, agora, como é que ele se sentia? Ele se sentia como um cão morto, sem expectativa, sem esperança, desprezado, sem vida e com alta e baixa estima. Aos olhos humanos, para ele não tinha mais esperança nenhuma. Ele morava com Maqui. Quem era Maqui? Era um homem que hospedou Mefibosete. E ele vivia de favor dependendo dos outros. Mas eu quero dizer para você, mas os seus dias de sofrimentos estavam contados. E eu quero dizer para você, que você tem passado lutas aqui. Talvez você já se sentiu nessa situação, ninguém se lembra de mim, ninguém se importa comigo, ninguém me liga. Ou talvez só se lembra de mim quando é preciso de alguma coisa. Eu quero dizer para você, se você se sente assim, saiba que os seus dias de isolamento, esses dias de sofrimento está chegando ao fim. Em nome de Jesus, estão contados, estão chegando ao fim. E é isso que vai acontecer com vocês, em nome de Jesus. Seus dias estão chegando, dias de vitórias, de conquistas. E ouça agora a chuva chegando. Você tem que ouvir pela fé. Os meus dias de vitórias estão chegando. Eu estou chegando ao final. Já venci essa batalha. Por quê? Porque o rei se importa com você. Saiba de uma coisa. A Bíblia diz, Isaías 62:1, que o Senhor não sossega enquanto não resolver a nossa causa. Ele não sossega. Ele está vindo. E por que ele não resolveu logo? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Deus está preparando, coisas maiores, te preparando para coisas maiores. Para isso tem que passar pelo teste. Aleluia. O rei se lembrou da aliança feita a Jonas. 1 Samuel capítulo 20, versículo 15 diz assim: nem jamais cortarás da minha casa a tua bondade. Foi a aliança que eles fizeram. Que não cortasse da casa dele a sua, não cortasse da casa dele a sua bondade.
Segundo Samuel, 1 Samuel 20:42 também diz: disse Jonatas a Davi, olha só a aliança, vai-te em paz, porque o pai dele queria matar tanto Davi. Jogava flecha, Davi escapulia, fugia, e Jonatas ia com ele onde ele estivesse, fizeram essa aliança. E daí Jonatas disse: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre minha descendência e a tua. Olha só, gente, o tempo que foi feita essa aliança. E naquela noite, eu acredito, naquela noite o rei não conseguiu dormir, lembrou da aliança feita com Jonatas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e que Ele é fiel, e que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Quem aqui ama o Senhor? Amém. Quem aqui cumpre os mandamentos do Senhor? Pois saiba e não duvide que o Senhor tem uma aliança com você. E a Bíblia diz que Ele é Deus, e Deus fiel, que Ele guarda a aliança e a misericórdia para com você e sua descendência até 1000 gerações. Queridos, eu tenho uma relação de bênçãos, de promessas de Deus para mim e minha descendência. Eu fico tomando posse, declarando. Porque uma coisa é você ter, outra coisa é você usar. Olha, aqui eu tenho um copo de água. Ele só é útil se eu tomar. Se eu não tomar, ela está aqui. As promessas de Deus estão aqui na palavra. Se eu usar, tomar posse dessas promessas, elas vão se cumprir. Mas se eu não tomar, eu tenho, mas não estou tomando posse. Aqui é uma promessa de Deus. Agora veja só, as duas perguntas cruciais feitas pelo Davi, pelo rei. Primeira: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use bondade para com ele, por amor de Jonatas? Segundo Samuel 9:1, como nós lemos, e no 9:2. Um dia, eu quero dizer para vocês, eu estava na madrugada orando, acordei, eu estava orando, de repente veio assim, essa mensagem: existe alguém? O rei Davi perguntou: existe alguém da casa de Davi para que eu use de bondade para com ele? E Deus ministrou meu coração: existe alguém da casa de Angélica? Eu disse: existe, Senhor, sou eu. Glória a Deus. Deus se importa com nós, queridos. Deus se importa com a nossa geração. Verdade. E naquela madrugada eu disse para o Senhor: Senhor, existe. Existe o Watson. Existe a Watson. Existe o Tiago. E eu só posso contar contigo, Senhor. E eu planei o Senhor naquela madrugada gritar: Senhor, existe sim. E aqui, meus preciosos, é resultado de tomar posse dessa palavra. Aleluia. Aos olhos humanos não existia esperança, mas Deus se importa conosco. Amém. Deus se importa com a sua geração. Olha, ele estava literalmente abandonado, Mefibosete, e o rei perguntou: existe alguém da família de Jonatas? Existe alguém da família do rei Saul para que eu use de bondade para com ele? Então existe sim, existe Mefibosete. Agora veja só, e a outra pergunta crucial que ele fez: aonde ele está? Segundo Samuel 9:4 fala que ele estava em Lodebar, morando de favor, em péssimo estado. O rei mandou buscá-lo. Segundo Samuel 9:5, ele mandou buscá-lo.
E eu quero dizer para você que o rei, ele se importa, não importa a situação que você esteja. E veja só, o rei mandou buscar, e o rei chamou pelo nome quando ele chegou. Ele chamou Mefibosete, chamando ele pelo nome, segundo Samuel 9:6, diz que quando ele chamou Mefibosete, ele ficou com medo. Ele falou: não tenha medo, não tenha medo, porque eu vou usar de bondade, de bondade para com você, porque eu fiz uma aliança com Jonas, teu pai. Queridos, olha, fazia tempo que tinha morrido Jonas. As promessas de Deus tem para nós, para nossa descendência. A gente pode morrer, ele vai continuar. Amém. Vai continuar. O pastor Melvin, nosso líder, que foi o fundador da Paz Choro no Brasil, já foi desde 2004. Ele continua, a obra continua crescendo, através, abençoando seus descendentes, e também nós somos resultado disso, dessa promessa de Deus. Glória a Deus. Isaías 43:1 quer dizer que: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O rei fala para Mefibosete não temer, porque às vezes, sabe, que a gente tem medo, e ele chamou também pelo nome. Ele conhece você pelo nome. A Bíblia diz que ele sabe quando você senta, quando a gente se levanta, antes da palavra chegar em nossa boca. Salmo 139, versículo 3 diz que ele sabe, antes de nós falar, ele já sabe que nós vamos falar. Então ele sabe de tudo a nosso respeito, e ele vai usar de bondade também. Ele fala da aliança feita ao pai dele. O rei, ele não esquece da aliança feita para você e para a sua descendência. Embora, como eu já falei, seja falecido, ele continua cumprindo com as promessas. Mefibosete, queridos, ele com certeza ele achou que não tinha mais jeito. Ele foi levado de Lodebar para o palácio. Olha só, de um lugar pobre, um lugar sem esperança, um lugar que não tinha nenhuma perspectiva. Deus, no instante, olha, Deus faz assim, queridos. Quando a gente permanece fiel, quando a gente é fiel, tem uma aliança com Deus, embora a gente morra, o Senhor vai cumprir. Tirou ele de Lodebar, tirou daquele lugar de miséria para um palácio. É isso que Deus faz com a gente. É isso. Mefibosete, ele comeu sempre na mesa com o rei. E ele falou assim: tu comerás sempre na minha mesa. Olha só, além dele ter sido trazido, e ele passou a comer na mesa com o rei todos os dias, diz a palavra de Deus, como se fosse um dos filhos do rei. O rei, ele se importa conosco, ele restituiu tudo. A Bíblia diz aqui que ele restituiu, segundo Samuel 9:4, vamos ler aqui a parte B. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Olha só, porque, queridos, Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus que ele cumpre com a sua promessa. Ele é fiel. O rei, ele devolveu todas as terras para Jonas, ou para Mefibosete. Mefibosete comeu sempre na mesa com o rei. E eu quero dizer também que Deus nos promete em Salmo 23:5. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Amém. Ele unge nossa cabeça com óleo. Aleluia. É promessa de Deus. E o seu cálice transborda, diz a palavra de Deus. O hospedeiro oriental, ele usava um óleo perfumado para botar na cabeça dos convidados, dos hóspedes. E é isso que Deus vai fazer com cada um de nós. É verdade, creia nisso.
disse: veja. Quando eu achava sem nenhum tipo de esperança aos olhos humanos, eu me via. Eu via pela fé, eu declarava, abria a boca, falava, tomava posse. A Bíblia diz que o Senhor vai preparar uma mesa, Salmos 23:5, e Ele vai fazer você sentar lá na presença dos seus adversários. E a Bíblia diz que Ele vai colocar, Ele vai te servir, vai transbordar o seu cálice. E vai ungir a sua cabeça com óleo, diz a palavra de Deus. Embora os inimigos não queiram, na frente dos seus inimigos, embora eles não queiram ver, Ele vai dizer: olhe e veja o Senhor te servindo, queridos. Por quê? Porque o rei se importa com você. O rei, ele ama você. Se você está se sentindo assim isolado, achando que ninguém se importa, não ande baseado nos seus sentimentos. O Senhor se importa com você. Mefibosete passou a comer na mesa com Davi, como se fosse um dos seus filhos. Segundo Samuel 9:11 fala sobre isso. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Deu servos também. Foi outro resultado, outra bênção que ele teve. Foi, a palavra de Deus diz que ele devolveu todos os servos. Perguntou para Ziba, chamou Ziba, que era servo. Glória a Deus. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Eles passaram a servir agora Jonatas, ou Mefibosete. Veja só, de onde ele estava, para onde o rei colocou. Há esperança para os perdidos. Há esperança para os servos de Deus. Há esperança. O segredo é a gente continuar firme. Esse é o segredo. Veja só outra coisa também. Ele deu o céu. Mefibosete de Lodebar foi para Jerusalém. O que quer dizer Jerusalém? Jerusalém é um lugar sagrado, é um lugar de paz. Ele estava num lugar sem paz, de miséria, de sofrimentos, em depressão. Passou, aleijado de ambos os pés, passou a ir para um palácio, comer com o rei na mesa, como se fosse um dos seus filhos. Que maravilha! Lugar de paz, da fome, da miséria, para a mesa do rei, do cativeiro para o palácio. E é isso que Deus faz conosco. O que eu acho engraçado também é quando ele chamou Ziba, o rei chamou Ziba e perguntou: existe alguém ainda da família de Saul, da descendência, para que eu possa usar de bondade para com ele? Veja só, ele falou o seguinte: existe Mefibosete aleijado de ambos os pés. Impressionante. Sabe por que ele falou isso? Que às vezes as pessoas olham, é fulano, não vale nada não. Muitas pessoas desprezam pela aparência. Citou ele aleijado. Ele não perguntou se ele tinha deficiência. Ele perguntou se existia um descendente, se existia alguém que sobrou. Queridos, olha só, muitas vezes alguém pode querer baixar você para alguma situação, não acreditar na sua pessoa, mas acredite em Deus em você. Acredite que você nasceu para vencer. Acredite que Deus te chamou para lugares altos, para coisas grandes. Sabe, Ele quer usar você. Não aceite ficar embaixo. Embaixo a gente só se abaixa dos pés do Senhor. Somente nos pés do Senhor que a gente se abaixa. Amém. Quando a gente sai dali, a gente levanta de cabeça erguida contra o inimigo. O
rei se importa com você. Ele pergunta agora: existe alguém aqui, que está se sentindo para baixo? Existe alguém aqui que se acha sem esperança? Achou que chegou ao fim? Eu quero dizer para você, queridos, que Ele se importa com você. E que Ele não te chamou para você ser uma pessoa derrotada. Ele te chamou para cumprir a aliança. E Deus vai abençoar você e a sua descendência. Segundo Samuel 23:5 diz assim, na linguagem de hoje, olha só: e assim Deus abençoará os meus descendentes. Aqui foi as últimas palavras do rei Davi. Na linguagem de hoje é assim: e Deus fez, assim Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura, isto é, tudo que eu quero será esta a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Olha só, Deus te dá uma palavra para Davi. Já as últimas palavras dele, ele estava falando aqui dessa aliança que Deus tinha feito para ele e seus descendentes, de abençoar. E ele disse: eu creio que o Senhor fará isso. E é isso que esse é o meu maior, é tudo que eu quero. É ver minha descendência prosseguindo. O rei, ele se importa com você. Ele pergunta agora: ei, aonde você está? Aonde você, o que é que você está fazendo? Como está a sua vida espiritual? O que é que você tem feito nas altas horas da noite? O que é que você tem visto na internet? Não importa se você se sente agora sem esperança. Talvez você esteja sentindo assim: eu não posso andar, os pés aleijados aqui, não consegue mais, eu não posso mais adiante, chegou o meu fim, não sei mais o que fazer, estou sem esperança. Eu quero dizer para você que há esperança. Assim como o Senhor fez com Davi, usando Davi como rei para abençoar os descendentes do rei Saul, assim o Senhor tem uma aliança contigo e sua descendência. E sabe de uma coisa? Ele vai cumprir. Não importa o que você tem feito, aonde é que você está em Loderbá, está no lugar de isolamento, se sentindo depressiva, ansiosa, com medo de alguma situação, ou um lugar de escassez, pensando até que em sumir, ou talvez até de tirar a própria vida. Você sabia que existem tantas pessoas evangélicas, cristãs, que já tiraram a vida porque entraram em profunda depressão? O último estágio é tirar a vida? Queridos, se você se encontra nessa situação, saiba, a boa notícia é que o Rei Jesus, ele ergue do pó o desvalo, diz a palavra de Deus, e do monturo o necessitado, para assentar-se ao lado dos príncipes, sim, dos príncipes do seu povo. Salmo 103, versículos 7 e 8 fala sobre isso. É um dos textos que mais eu gosto, porque eu me identifico. Deus me tirou, eu não me sentia valorosa. Eu não sabia o meu valor quando eu não conhecia as Escrituras Sagradas. E Deus me tirou desse lugar. Eu me sinto assim, sabe, me tirou para me assentar com os príncipes. Hoje eu me sinto uma mulher realizada. Por quê? Porque é isso que Deus faz com a gente. Como Mefibosete significa vergonha destruidora, o rei determinou o fim dessa vergonha. Como Mefibosete, o rei Jesus te dá herança. Ele recebeu herança, tudo de volta. Todas as terras do rei Saul. Ele recebeu todos os servos, o Ziba com seus filhos e os seus servos, tudo servindo a ele. Assim o rei Jesus, ele quer fazer contigo. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro quer dizer, se Jesus tem
o tanto que Jesus vai ganhar, você vai ganhar. Se é 10 para Jesus, 10 para você. Se é 20 para Jesus, 20 para você. Co-herdeiro, do mesmo jeito, diz a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque o rei se importa com você. Ele vê suas lágrimas. Ele vê a sua oração. Ele vê você também desanimado. E nessa noite eu quero dizer para você, ergue sua cabeça. Que você não foi chamado para ser uma pessoa derrotada. Que você foi chamado para reinar. É para reinar, diz a palavra. Aleluia. Amém. E nós não podemos baixar nossa cabeça. Nós temos que tomar posse do que diz a palavra de Deus. Assim como o rei tirou Mefibosete de Lodebar, o Senhor também vai te dar lugares de bênção. Amém. O Senhor vai estar abençoando sua vida, vai abençoar sua família. Amém. Em tudo você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Tome posse essas promessas, queridos. O Senhor está preparando uma mesa para você. Ele vai chamar você pelo nome, você vai se sentar, você vai receber do Senhor a herança. Isso que a palavra de Deus diz. Eu gostaria aqui de orar. Se você se enquadra, se você se sentir sem esperança, ou achando que estava esquecido, achando que, que não tinha mais jeito, tem jeito. Veja só, para que a vida tão chata, tão ruim, tão sofrida, como a vida de Mefibosete. E ele saiu de Lodebar para o palácio. Ele saiu da vida escassa para comer com o rei, junto com os filhos do rei Davi, todos os dias. Ele recebeu uma herança completa de tudo que pertencia ao avô dele. O fim dos seus sofrimentos vai chegar. Mas sabe de uma coisa, Deus permite os sofrimentos para a gente se aperfeiçoar mais e andar de cabeça erguida. E Deus também usa para abençoar outras vidas. Olha, o tempo que aconteceu isso está nos abençoando hoje, nos dando esperança, fica como exemplo de superação, um exemplo que o Senhor não esquece da aliança conosco. Eu gostaria de convidar você, tem alguém aqui que você se enquadra, achando que não tinha mais esperança? Você tem liberdade de levantar suas